O Adventismo está em perigo. Surgiu uma nova luz que desmascarou todo o Adventismo. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje é um vídeo que eu não gostaria de gravar, mas como está envolvendo pessoas que gosto muito, né? Pessoas que eu tenho carinho, que têm trazido dúvidas para mim, dúvidas sinceras, então por que não fazer? Então antes de fazer esse react, né, eu queria pontuar uma coisa. Eu sou pastor distrital. Fui chamado para ser pastor distrital, estou como pastor distrital, não sou a voz da Igreja Adventista, isso aqui não é uma nota da Igreja Adventista respondendo uma situação, mas aqui é a voz de um pastor local que está preocupado, porque pessoas estão sendo enganadas por coisas bobas, né? E eu gostaria agora tentar esclarecer, né? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Aí, ok, beleza. Entende? Nada contra a pessoa do vídeo que eu vou reagir, mas eu tenho visto constantemente essa pessoa, né, o Rodrigo, ele de alguma forma manifestando um repúdio pela Igreja Adventista, né? E eu me sinto atacado porque sou pastor desta igreja. Então eu vou reagir a um vídeo dele, eu já olhei os vídeos do canal dele, por sinal muito bem produzidos, né? É uma pena que ele está produzindo esse tipo de vídeo contra a igreja, né? Poderia usar esse dom para a pregação do evangelho, para falar de graça, salvação para as pessoas, né? Não para ficar atacando a instituição. Eu acho uma coisa tão pequena da parte dele, né? Mas é uma decisão dele que ele tomou, infelizmente, né? E parece que ele está seguindo e vai ficar firme nesse caminho. Triste, né? Mas enfim, hoje eu quero reagir a um vídeo que achei e percebi o quanto ele desconhece o Adventismo. Ele que ataca tanto, né? Acho que a primeira regra de um ataque é você conhecer o inimigo, né? E pelo jeito você não conhece a Igreja Adventista, o Adventismo muito menos, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Gente, esse vídeo não vai ter tanta edição, tanta firula, porque eu não posso gastar tempo com esse tipo de coisa, tá certo? Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Vamos lá, eu vou reagindo aqui com vocês o vídeo. É sobre o juízo investigativo, né? Muito pequeno o conhecimento dele sobre isso, né? E atacar coisas que você não sabe é complicado, né? Vamos lá. O sétimo dia ou não, evangélico cristão ou não, a se perguntar qual benefício a doutrina do juízo investigativo traz para nós seres humanos. Quais são as boas novas de esperança, amor em Cristo, fé e graça, características do Evangelho de Jesus, que eu e você, individualmente, ou sua família, amigos e queridos, podem levar dessa doutrina. A doutrina do juízo investigativo prega que Cristo está avaliando ou investigando absolutamente todos os atos, palavras e pensamentos de todos os seres humanos. Verdade. Segundo os adventistas, desde 1844, os primeiros a serem julgados são os mortos e depois os vivos. Somente após o término total e completo desse julgamento, Jesus poderá retornar ao planeta Terra. Verdade. Tudo verdade. No entanto, nenhum ser humano tem a capacidade de dizer em qual estágio a investigação está. Ou seja, nós não sabemos se Cristo já terminou o julgamento dos mortos e está investigando os vivos ou qual pessoa está sendo analisada neste exato momento. Então veja, ó. Realmente a gente não sabe qual a pessoa está sendo analisada. Porém, nós entendemos que o juízo dos vivos ele acontece um pouco antes da volta de Jesus. Então, olhando para as profecias que nós entendemos que há de se cumprir, não tem como dizer que está acontecendo agora o juízo dos vivos, né? Ele parece que ele vai caminhar para essa direção, que a qualquer momento, nesse momento, está acontecendo o juízo dos vivos. E não é bem assim não, né? Tem coisas para se cumprir. O juízo dos vivos, ele antecede um pouco a volta de Jesus. E quando a gente fala pouco, é bem próximo mesmo. E nós não estamos nessa iminência toda da volta de Jesus. Temos algumas profecias a serem cumpridas, né? A ausência dessa informação automaticamente força a todos os adventistas do sétimo dia a buscarem uma única condição espiritual, a completa perfeição. Ellen White dizer que a doutrina do juízo força a gente a buscar a perfeição
Não é bem assim, né, brother? Não é bem assim. A gente busca a perfeição cristã, diferente do perfeccionismo, pelo constrangimento do amor em Cristo. Tá? Vamos lá. Disse no livro O Grande Conflito: os livros do céu registram os pecados que teriam sido cometidos se houvesse oportunidade. Como as características do rosto, assim, as características de cada personagem individual são transferidas para o livro dos céus. Cada palavra, cada ato, cada pensamento deve resistir ao teste do julgamento. Portanto, segundo essa doutrina, todos nós iremos ser julgados por absolutamente tudo o que fizermos e pensamos, e até mesmo depois de mortos Pera aí, vamos ver. seremos julgados por nossa influência. Veja o que ela disse no mesmo livro. Cada impulso, cada ação, cada hábito, cada pensamento será submetido ao escrutínio dos tribunais celestiais. E se a alma for encontrada em harmonia com Cristo, se todas as suas obras forem feitas em Deus, se seus pensamentos forem puros e verdadeiros, então ele receberá a aprovação de Deus. Mas se suas obras forem más, se ele corrompeu seus caminhos diante de Deus e dos homens, então a sentença será pronunciada contra ele. A influência que ele exerceu em sua vida não morrerá com ele. Ela continuará a afetar outros para o bem ou para o mal, e será revelada no julgamento. Não, peraí. Então você está querendo insinuar que Ellen White disse que as pessoas mortas pagarão serão julgadas pelos atos pós-morte. Então, assim, não é bem esse caminho que eu estou entendendo aqui pelo texto que eu estou lendo, de que a nossa influência perdura. Se nós tivermos um bom comportamento, né? Uma fé viva em Cristo em vida, isso influencia após a morte, ok. E também, se a gente não tiver uma vida desregrada, também vai influenciar após morte. Agora, após o momento que nós morremos, né, cessa ali as nossas obras e não tem julgamento daquilo que faz após a morte. Nós não cremos assim, amigão. Eu acho que você está confundindo ou tentando confundir as pessoas do que Ellen White está dizendo, né? Isso é perigoso, né? Tá vendo? É esse tipo de coisa que eu não gosto, né? A pessoa induz o leitor, né? A pessoa que está assistindo, a ter conclusões de que o próprio escritor, no caso Ellen White, teve, né? Ela está dizendo aqui sobre a nossa influência, né? Mas não está falando que a gente vai ser julgado após a morte por aquilo que está acontecendo depois, né? Triste. Vamos lá. O Grande Conflito, página 482. Portanto, no Adventismo do sétimo dia, o perfeccionismo é a palavra-chave quando se trata da doutrina fundamental da igreja. Agora vamos a alguns exemplos. Como assim? Perfeccionismo? Eu sei que dentro do movimento adventista tem alguns irmãos, né, com esse zelo todo de guardar a lei, né? Eles se focam tanto na lei que eles acreditam que serão salvos pela lei. Mas essa não é o fundamento da igreja adventista. Assim, por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, porque eu vejo que há maldade nessas afirmações, né? Como assim? O fundamento da igreja adventista é o perfeccionismo. Não é isso, brother. Exemplos práticos para que você, seu cônjuge, seus filhos, amigos e familiares possam compreender a dinâmica dessa doutrina na vida real. Vamos supor que seu nome irá passar em investigação hoje. O anjo irá abrir seu livro celestial pessoal, onde estão todos os registros, os atos bons e ruins da sua vida, incluindo pensamentos e palavras. Absolutamente tudo será analisado. A forma mais prática de evitar essa condenação é não pecar, ou se pecar, pedir perdão imediatamente. Esse sistema parece bem... Veja, isso é desconhecer o plano, a obra da salvação em Cristo, né? Eu sei que existem muitos irmãos que pensam assim: pecou, está perdido, vai para o inferno, né? Errou, me arrependi, pedi perdão. Aí pediu perdão, agora eu estou salvo. A salvação não é perdida dessa maneira, não é porque cometemos pecados, né? Nós seremos julgados por uma vida toda. Você, Rodrigo, está direcionando as pessoas que estão assistindo a um erro. Nós não cremos assim. A salvação não se perde porque alguém que entregou a vida a Jesus cometeu pecado. Não perde a salvação assim. Nós seremos julgados por uma vida toda, não por pecados isolados. Então, essa maneira de pensar que você está induzindo é uma maneira incorreta que alguns irmãos têm. Não, a igreja ensina isso. Tá? Se outros pastores, alguns líderes ensinaram errado. Mas não é essa a nossa maneira de pensar. Isso aí é legalismo. É legalismo. Vamos lá.
simples, mas possui implicações muito sérias. Vamos a alguns cenários. Esse é o José. Ele é uma pessoa que durante toda a sua vida tomou muitas decisões erradas, cometeu crimes e continua vivendo distante de Cristo. José está vivendo sua vida normalmente, em casa, contando o dinheiro de seu último assalto. Enquanto isso, sem que José saiba, o nome dele está sendo analisado no juízo investigativo no céu. E como você já deve imaginar, o livro do José não está com uma cara muito boa. Por causa disso, a decisão final é que José, infelizmente, não terá direito à vida eterna e irá ser aniquilado no fogo do inferno quando Jesus voltar. Então, já falou bobeira, porque o juízo, quem não aceitou Jesus, não passa no juízo, amigão. Eu acho que você não fez o dever de casa, que é estudar o adventismo. Você diz tanto conhecer o adventismo, mas quem não aceita Jesus, isso é coisa básica, tá, da teologia, tá? Se você não aceita Jesus, você já está condenado, você não vai para juízo. Só vai para juízo aqueles que professaram fé em Jesus. Pelo seu exemplo aí do José, o José nem cristão é, nem crente era, então nem juízo ele passa, brother, tá? Então ele já vai direto para a condenação. Então errou feio. Então já está induzindo as pessoas que estão assistindo a pensar que os adventistas creem nessa bobeira que você está falando. Cuidado, amigão, não é esse caminho. Mas José continua vivo na sua casa contando o dinheiro do assalto. Enquanto ele conta o dinheiro do assalto, seu destino espiritual foi decidido e ele perdeu a salvação. Porém, José continua vivo na terra. E após muita insistência, ele atende o telefonema de sua mãe, que ora por ele todos os dias. Ela o convida para um culto de oração e, finalmente, após muita insistência, ele aceita. Na igreja, junto com sua mãe, e ouvindo a mensagem pregada naquela noite, José decide aceitar Cristo como seu salvador. Se ajoelha e pede perdão pelos pecados cometidos. E apesar do seu histórico, ele toma a decisão de recomeçar com Cristo. Sim, provavelmente você deve estar se perguntando, e agora? Há menos de 2 dias, enquanto José contava o dinheiro, o nome dele passou pelo suposto juízo investigativo. Mas agora ele decidiu mudar de vida e aceitar Cristo através. Tá vendo, amigão? Você não conhece o adventismo. Você está falando mentiras. Se arrependa desse pecado, amigão. Olha a bobeira que você falou. Nós cremos que quando os vivos passarem pelo juízo, o destino deles estará selado. Não há mais arrependimento. Então, assim, primeiro você começou errando, né? A pessoa que não aceitou Jesus, ela não passa pelo juízo, já está. Né? Aí seu exemplo diz que foi determinado o destino dela, e agora depois ela se arrepende. Né? E agora? Como se Jesus já tomou. Você tá chamando Jesus de ignorante, você está chamando o plano da redenção como algo inútil, fútil. Né? É porque você desconhece. Porque uma vez que passou pelo juízo, selou a vida da pessoa. Ou seja, se a pessoa é em vida, vamos mudar um pouco o teu exemplo. A pessoa é de Jesus, aceitou Jesus, né? Ela passa pelo juízo investigativo. Se ela não for aprovada diante de Deus, né? Ou melhor, se a vida dela não foi conivente com a fé dela, nesse momento o destino dela está selado. O Espírito Santo não trabalha mais no coração dela, ela não tem como ter arrependimento. Está vendo? Você não conhece a nossa crença, não desconhece e está criando um espantalho para fazer confusão na cabeça das pessoas sinceras, entende? Então, teu exemplo aqui é absurdo, é totalmente equivocado. Tá? Porque uma vez que a pessoa que passou pelo juízo e ela for condenada, ou seja, ela foi achada em falta, porque ela disse que aceitou Jesus, mas teve uma vida totalmente contra a fé que professou, o Espírito Santo não vai trabalhar mais nela, não tem mais arrependimento. É absurdo o teu exemplo aqui, cara. Meu Deus, triste, cara, triste. Da influência da sua mãe. Segundo a doutrina do juízo investigativo, José, mesmo aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, mesmo entregando a sua vida ao Senhor Jesus, o destino dele já está consumado, porque ele continuou vivo após o julgamento. José é agora um homem perdido espiritualmente, mas vivo com Cristo, e não há nada que ele possa fazer. Olha que absurdo que você está falando, amigão. Rapaz, olha, eu me sinto mal. Por isso que eu falo que eu não gosto de gastar esses vídeos, né? Porque a maioria dos meus vídeos aqui, 99% dos meus vídeos, é falando de teologia, de salvação, de graça, ensinando as pessoas. Né? Eu entendo que eu tenho um ministério para salvar vidas, né? Mas o que parece, Rodrigo, você está fazendo um ministério para destruir vidas, cara. Pensa bem no que você está fazendo. Não sei se você tem um suporte teológico, né? Pessoas que talvez entendam um pouco mais de Bíblia que você, para te dar uma orientação, porque isso é vergonhoso. Né? Qualquer líder adventista, de raiz, né? Que entende bem a doutrina, vai falar, isso é um absurdo que ele está falando. Então, amigão,
puxa, é triste, triste. Para alterar isso. Outro exemplo, essa é Maria. Ela sempre foi uma excelente cristã, esposa, mãe e filha, sempre se dedicou na igreja, sempre seguiu o exemplo de Cristo e os conselhos do Evangelho. Um dia, enquanto ela cuidava do seu lar, preparando uma deliciosa refeição para sua família, o livro de Maria foi aberto no céu durante o suposto juízo investigativo. Maria não sabe que esse evento celestial está ocorrendo, portanto, ela continua focada em preparar a melhor refeição para o seu marido e filhos. A vida dela é analisada de cima a baixo, em todos os momentos. Maria foi encontrada perfeita, sem nenhum traço de atos pendentes e não perdoados. Após analisar os últimos atos de Maria, o anjo fecha o livro dela e Cristo então proclama a salvação de Maria. Ela agora está salva e poderá viver eternamente ao lado de Cristo no céu. Porém, enquanto ela verificava a torta que ainda estava no forno, Maria recebe uma ligação. É um policial na linha dizendo que o marido e os filhos sofreram um acidente fatal. Maria se senta no chão, desolada e desesperada. Ela havia acabado de perder toda a sua família. O luto e a dor da perda mexiam. Filhos, bom dia. O papai tá terminando de gravar aqui, depois a gente conversa. Tá bom, paixão? Te amo. Manu, acordou cedo. Filha, vai no banheiro, tá bom? Faz tudo certinho. Papai já tá indo. Vamos voltar aí. Com Maria, infelizmente aos poucos, ela se distanciou de Deus, de Cristo. A dor que ela sentia era muito maior do que as forças espirituais de retornar para os braços de Jesus. A depressão se aprofundou e ela literalmente se desligou de Deus a ponto de nunca mais voltar. A dor da perda e as cicatrizes emocionais fizeram com que ela soltasse da mão do Criador. Mas você deve estar se perguntando, e agora? Maria foi declarada salva e justa por Cristo durante o juízo investigativo, diante de todo o universo e dos anjos. Ela continuou viva após a salvação e agora, tudo o que ela viveu após aquela noite influenciaram Maria a tomar uma outra direção. Hoje, segundo o juízo investigativo, Maria é uma mulher salva, mas distante de Cristo e distante do Criador. Olha o absurdo que você está falando, meu amigo. O juízo dos vivos acontece um pouco antes, isso está na nossa literatura, é muito claro isso para nós. Então, assim, se ela passou, como você está dizendo aqui, e ela foi achada, ok, passou, salva, ela é selada, amigão, ela é selada. E agora ela não vai se perder mais, porque o Espírito que age nela agora em ação dobrada o motiva para continuar a sua fidelidade. Então, assim, é um absurdo o que você está falando. Você está mais uma vez dizendo que a obra redentiva e a ação do Espírito Santo não é bem assim. Então, ela está perdida e ela está salva. Agora, é uma bobeira. Nós cremos, mais uma vez, que o juízo dos vivos acontece um pouco antes da volta de Jesus. Então, se ela passou pelo juízo, ali é aquele verso que Jesus diz em Apocalipse, né? Continue o justo fazendo justiça, e o injusto e o imundo na imundície, na injustiça. Os que recebem a marca da besta estarão condenados, e os que recebem o selo de Deus caminharão para a vida eterna. Não tem como acontecer esse exemplo hipotético, irreal, utópico que você está apresentando. Vamos lá. Por último, vamos analisar o caso do João. Ele sempre foi um adventista do sétimo dia, guardou o sábado durante toda a sua vida, e após uma partida de futebol com seus amigos, João retorna para casa. Enquanto ele dirige, o livro dele se abre no céu durante o juízo investigativo. O anjo analisa seus atos e percebe que João, de fato, se esforçou ao máximo para manter sua vida em dia com Cristo. Ele sempre pediu perdão por todos os seus pecados, e ele buscava a Cristo em suas ações e decisões. Após investigar a vida de João, Cristo o declara salvo. João não faz a menor ideia de que ele agora é um homem salvo e terá acesso à vida eterna com Cristo. Porém, João continua vivo. Alguns anos depois, segundo a crença adventista, um decreto dominical mundial é estabelecido para todos os povos do planeta, e por essa razão, domingo será o dia oficial de culto para todas as religiões que existem. No entanto, se João não aderir ao decreto dominical, que envolve a compra e venda de produtos e acesso ao sistema monetário, ele ficará sem dinheiro em poucos meses, o que irá impactar diretamente a compra de remédios e medicamentos para o seu filho mais novo, que ainda precisa constantemente estar conectado a um cilindro de oxigênio provido pelo governo. Ao olhar para toda a situação, a falta de recursos e a vida do próprio filho em risco, João decide aderir ao decreto dominical e garantir o abastecimento de oxigênio, com emprego e alimentação para sua família. Conscientemente, João negou o sábado, conhecido na igreja adventista como sendo o selo de Deus. E agora, segundo o juízo investigativo, João é um homem salvo, mas que negou o selo sabático. Olha o absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Se ele passou pelo juízo, ele foi selado. E ele não vai aderir a um sistema que vai contra os mandamentos de Deus. E quando fala assim, olha como ele induz, né, você pensar e ficar com dó do João aí, com a criança, que é uma história triste, né?
Então ele negou o sábado. Então agora ele é um homem salvo, mas que foi contra o sistema. Sabe, são histórias hipotéticas e absurdas, né? Veja, uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, passou pelo juízo e foi selada por Deus, essa entregou a vida a Jesus. A Bíblia diz que nos últimos dias os fiéis seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Que eles não amaram nem a própria vida, mas amaram a Cristo. Então assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A questão aqui é fé, é aceitação, é devoção. Quem é o seu Deus? Né? Não é uma questão de escolher sábado, não. Isso é uma consequência do que foi escolhido antes. Né? Uma pessoa que decidiu seguir Jesus, não importa o que aconteça, pode perder o trabalho, perder o dinheiro, perder amigos, famílias, né? Ele vai continuar firme. Então, essas historinhas que você, Rodrigo, está colocando aqui, você só está induzindo as pessoas para o erro. É um absurdo isso daqui, né? Então quem está assistindo fala, ai que absurdo, olha, então o camarada escolheu, a igreja fez com que ele escolhesse entre o sábado ou cuidar do filho. Não é sobre escolher o sábado e cuidar do filho, é sobre ser fiel ao Senhor em tudo, tá bom? Vamos lá, terminar isso aqui que eu estou já me sentindo mal por isso. Vai. José, o ex-bandido, está perdido, mas vive agora em comunhão com Cristo. Maria, que tinha uma relação forte com Deus, está salva, mas hoje se tornou agnóstica. João, um adventista salvo, mas que aceitou o decreto dominical para salvar a sua família. Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Ezequiel Gomes, Arilton de Oliveira, Arauto do Rei e pastores adventistas ao redor de todo o Brasil acreditam na doutrina do juízo investigativo. Eu acredito, mas não nessa doutrina que você está apresentando. Se arrependa disso, retire esse vídeo do ar, peça desculpa e volte para o lugar de onde você veio, porque o que você está fazendo não está contribuindo em nada. Se você realmente quer, se você tem esse desejo de salvar pessoas do engano, então, rapaz, faça o dever de casa, né? Se você discorda, como muitos outros discordam, então realmente seja argumentos bíblicos verdadeiros, né? Porque esse tipo de coisa é só engano, cara. É só engano, não está correto, cara. Pregam e divulgam essa interpretação do julgamento divino, nascida e estabelecida, única e exclusivamente, com base em eventos sobrenaturais que ocorreram nas mentes de Hiram Edson e Ellen White. Lá. Mas esse espantalho é terrível. Então você está dizendo que a crença que nós temos no juízo investigativo só nasceu da cabeça de Ellen White e de Hiram Edson. Então isso mostra mais uma vez a sua pequenez, amigão. Então tudo que foi escrito com os teólogos, tudo que foi produzido, nasceu da cabecinha dos dois. Então nós somos um povo ignorante que nasceu de uma ideia da cabeça de dois, né? Somos igual outras igrejas aí, que um pioneiro deu a louca, pensou em alguma coisa. Mais uma vez, mais um argumento falso. Então perceba assim, rapaz, se teu vídeo aqui, esse vídeo já está tendo tanta mentira, o que será dos outros vídeos? Eu já assisti a outros vídeos que você também segue um caminho perigoso, cara. Acabou? Tá bem, acabou. Volta aqui. Bom, então assim, ó, como um pastor que eu não tenho autoridade na igreja adventista. E quem sou eu? Sou apenas um pastor que tem um canal que fala de profecias, né? Eu já vi vídeo você falando da porta fechada, porta aberta, né? Algo que os pioneiros tinham dúvida, estavam ali conhecendo, né? Você coloca em descrédito a imagem de Ellen White. Eu não estou aqui também para defender Ellen White. Ellen White era tão pecadora como eu e você, né? Mas eu percebo nos seus vídeos que você quer destruir a imagem dos pioneiros, e destruindo a imagem dos pioneiros você quer ou induz os irmãos a não ter mais crença ou desvalorizar a teologia que a igreja adventista tem como base, né? Então veja, você está usando falácia, isso não é honesto, cara. Os seus vídeos são produzidos para atacar, difamar. O último que eu vi aqui é sobre maçonaria. Agora os adventistas, Ellen White era maçom porque a mãozinha dela estava assim na foto. Olha que coisa pequena. Amigão, se você quer desmascarar o adventismo, salvar as pessoas do engano, então publique vídeos teológicos.
Pega a Bíblia, coloca os textos lá, fala, eu não creio no juízo investigativo por causa disso, porque a Bíblia diz aqui, isso, e ok, será fantástico poder fazer um react, né, sobre isso. Mas, amigão, olha, os argumentos que eu vi até agora é só difamando, é só inventando, manipulando ideias que não se diz verdade. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando o juízo investigativo, verso por verso. Então, assim, se você quer desmascarar o adventismo, então use a Bíblia, use a maneira que um bom apologeta faz, né? Porque você está parecendo apologeta Sprite, né? Porque tem 0,03% de suco de limão, né? Ou seja, não tem teologia, cara, não tem teologia. E é triste o trabalho que você está fazendo. Você é uma pessoa de grande talento, né? Eu percebo nas imagens que você coloca de Ellen White, parece que é de propósito, né? Aquela cara feia dela, como se fosse um bicho, né? Eu não quero aqui partir para a sua pessoa, não quero. Mas eu quero dizer que o teu trabalho, ele está tendo frutos, verdade. Agora, sabe quais os frutos que está tendo? Pessoas brigando com a própria família, pessoas deixando de comungar com pessoas, com os amigos, porque estão pensando que a igreja adventista manipula, que tem os escritos secretos que só você, Rodrigo, agora vai revelar para os brasileiros, né? Porque só tem na língua inglesa. E eu fico pensando, né? E os americanos que estão lá, que têm acesso a isso, por que não tem essa luz, essa verdade, né? Outro dia eu vi uma entrevista sua com um ex-pastor adventista, né? E você não, mas você dando voz e essa pessoa falando mal do pastor Alberto Tim. Eu fico pensando, quem tem coragem de falar mal do pastor Tim? Será que é esse o caminho, Rodrigo? E você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, que talvez caiu aqui por curiosidade, ou porque quer saber a minha opinião sobre isso, a minha opinião é franca. Esse trabalho que o Rodrigo está fazendo, não vejo com bons frutos. Eu lembro dos primeiros vídeos que eu cheguei a ver, parecia uma produção bonita, tal, mas aí foi orquestrando, né? Aí dizendo que Ellen White é maluca, que Ellen White estava num movimento espiritista, que ela é parente dos Mormons, né? Eu fico pensando, Caim era irmão de Abel. E qual o problema se você é parente de uma pessoa que teve um movimento de seita, né? É triste esse tipo de argumento, né? E outra, você desconhece a doutrina do dom de profecia. Então você acha que Ellen White, quando recebeu o dom profético, ela já era perfeita. Ela sabia de toda a verdade. Ela não cometeria erros. Ela não teria confusão ali com a mensagem. Ela é uma ser humana, como o Elias foi, como Moisés foi, com tantos outros que receberam luz, mas demoraram para assimilar a ideia. Então, você está cobrando, interessante, você desce a lenha nos primeiros anos do movimento, né? Mas por que você não pega os últimos anos da igreja, as declarações, as crenças desenvolvidas? Porque o movimento cristão, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e aumentando o seu conhecimento sobre a verdade. Então, assim, é desonesto o que você está fazendo, Rodrigo. Então, se eu achei tantos erros nesse vídeo, imagina os outros. Então, fica aqui meu desabafo, posso dizer assim, né? Deus nos abençoe. Eu não sou o dono da verdade, mas como pastor estou preocupado com amigos meus. Por exemplo, eu recebi outro dia um comentário no vídeo. Eu já li 42 livros de Ellen White. Após a entrevista do doutor não sei o que lá com o Rodrigo, né? Estou desapontada, decepcionada. Então, peraí, a pessoa leu 42 livros, as obras de Ellen White, e aquilo não mudou o coração dela. Ela não viu nenhum erro, mas numa entrevista de 1 hora mudou a vida dela. Entende? Então, assim, gente, antes de vocês acreditar em tudo que aparece na internet, vai às obras. Não, gente, tem tantas obras. Eu acho que o Rodrigo não leu, né? E tem muitos irmãos que não leem. Nós temos a enciclopédia Ellen White. Nós temos livros e livros falando sobre o dom profético. Mas, enfim, eu vou parar por aqui, que o vídeo já está aí, ó, com quase meia hora. Então, assim, de coração, né? Deus
Deus está guiando esta igreja. Essa igreja não é perfeita, porque tem o pastor Adriano, né? Porque se não tivesse, poderia ser até perfeita, né? Mas essa igreja tem pastores, tem líderes, pessoas que amam a obra. Eu já vi também em alguns vídeos, comentários, né, que os pastores são escravos, porque tem medo de perder o trabalho. Eu não tenho medo de perder meu trabalho. Eu sou vocacionado pastor. Se um dia eu não ser pastor desta igreja, eu vou fazer outra coisa. Mas não entenda que nós temos medo de falar. Não, a gente tem prudência, né? E talvez alguns não gostem do que eu estou falando aqui, mas estou abrindo meu coração. Esse tipo de trabalho que o Rodrigo está fazendo não está contribuindo para a salvação. Quer ver um exemplo? Ele fala tão mal da igreja, do juízo investigativo, né? Que se uniu a um imortalista. Né? Olha só. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É assim que funciona, Rodrigo? É assim que você vai trabalhar? Então você vai se unir aos outros que falam mal da igreja para também falar mal da igreja? O teu ministério é de salvação, de auxílio ou é de destruição? O que você quer? Eu sei que nós temos críticas com a instituição. Eu sou pastor e tenho algumas críticas com a administração, com algumas coisas, mas falar mal a ponto de tirar o brilho dos irmãos, né? a iludir eles, né? A trazer uma ilusão de uma falsa manipulação, é triste, é lamentável, né? Deus nos abençoe. E é isso, gente. Se gostou, curte. Se não gostou também, eu não sei o que você faz, tá certo? Um abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu. Nem sei como terminar um vídeo desse, né? Triste, situação triste. Deus tenha misericórdia de nós.